Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos para mais uma vez falar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta que Tiago escreveu, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Francisco, pastor presidente, toda a diretoria, essa igreja maravilhosa na qual nós servimos. Deus continue abençoando o campo de Cordovil e ajudando esse ministério a vencer todas as intempéries que tem enfrentado nas mais variadas esferas existentes, assim como a tua vida também. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12. Eu lerei somente até o 13, aliás, versículos 7 ao 13. Eu leio o versículo, irmãos, o seguinte: vamos participar todos, tá bom? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Pode tomar assento. Eu estarei falando, meus irmãos, nessa noite, sobre uma resposta adequada à aflição, uma resposta adequada à aflição da vida, uma resposta adequada que nós precisamos urgentemente dar, segundo o próprio contexto, aos nossos próprios pecados. Meus irmãos, nós lemos aqui no texto, ele inicia falando de paciência. A carta que Tiago escreve é uma carta muito conveniente para o tempo de hoje, porque você lê na carta que ele recomenda, ele condena os ricos, não é, que não pagam os salários, que estão retendo os salários das pessoas. E na verdade a carta de Tiago é uma carta que ela fala também da má distribuição de renda, de pessoas que tinham posse de muitas coisas, enquanto outros tinham tão pouco e não recebiam aquilo que lhes era devido. Então Tiago escreve justamente para pessoas que estão num contexto de completa desigualdade. E ele escreve agora dizendo: irmãos, sede pacientes, e a paciência deve ser até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e ele aguarda isso com paciência. Algumas características nós temos aqui na paciência, e a primeira delas que eu percebo é que esta paciência requer ação. Ele diz que nós devemos ser pacientes, mas enquanto nós estamos aguardando pacientemente, o lavrador ele espera, mas ele trabalha, mas ele age, ele faz alguma coisa enquanto está aguardando. Irmãos, não é fácil esperar. Se Deus te prometeu alguma coisa, se você aguarda enfrentar alguma intempérie da vida, uma situação que está difícil, às vezes uma igreja passa um problema difícil, aqui é dirigente de congregação, às vezes a tua vida está em alguma dificuldade, e é muito fácil falar, né? Mas quem está vivendo o problema sente uma grande dificuldade. Para quaisquer pessoas que falam para as outras, é muito fácil ministrar, é muito fácil falar, mas quando o problema está sendo vivido por você, é você que sente a dor,
é você que sente a aflição e as coisas não são tão fáceis como parecia ser. Eu ouvi uma mensagem de um pregador e ele dizia que eu devia aguardar pacientemente. E eu estou aqui, no entanto, na hora do aperto, na hora que as coisas apertam, você começa a perceber que não é tão fácil assim, que dói muito esperar, que é difícil esperar. Mas é por isso que Tiago escreve, porque Tiago escreve cheio do Espírito Santo de Deus, dizendo: irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. É certo que você não aguardará aquilo que você espera do Senhor, você não aguardará sozinho. Aquilo que você está esperando de Deus, o escape que você procura para a tua vida, a dificuldade que você está vivendo, você não aguarda só. Você não está aguardando sozinho. A Bíblia diz que há um Deus que mora dentro de você, a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Ele lhe dá força, Ele lhe sustenta, Ele lhe guarda, Ele está guardando junto com você. E a paciência é um gomozinho do fruto do Espírito Santo, e é Ele quem produz isso na vida do cristão. Então, meu irmão, permita que o Espírito Santo produza o fruto da paciência em você, para que você consiga aguardar pacientemente aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, enquanto você age, enquanto você ora, enquanto você trabalha para Ele, enquanto você faz o que é certo, enquanto você se arrepende do seu pecado, enquanto você não critica o seu irmão, enquanto você vive uma vida cristã saudável para a glória de Deus. Versículo 7 e versículo 8 nos mostram que essa paciência, ela nos inspira a esperança, porque o texto diz que ele aguarda pacientemente até que venha a chuva e chove, e ele aguarda isso porque ele crê. Olha o que o versículo 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele está colocando aqui uma expectativa no Senhor. A expectativa dele agora não está somente na terra. Ainda que você aguarde as coisas, ainda que você aguarde enfrentar a dificuldade que está enfrentando e receber uma grande vitória, a tua expectativa maior, meu irmão, ela deve estar no céu. Ela deve estar em Cristo, porque Cristo é o nosso foco. Cristo é o objetivo maior da igreja. Quando a igreja, ela muda o seu foco e começa a buscar somente coisas terrenas, e eu não estou aqui pregando, não é, uma espiritualização da tua vida, dizendo que você deve se abnegar de crescer profissionalmente, que você deve se abnegar de fazer uma faculdade, de fazer um curso, de buscar uma melhoria para a tua família. Não é disso que eu estou falando, mas eu digo que quando você enfrenta os problemas da vida em frente, aguardando no Senhor, de que há uma coisa muito maior preparada para você no céu pelo teu Senhor. Que Deus nunca te deixa só, nunca mesmo. E aquilo que você aguarda de vitória em Deus, tem uma coisa muito melhor esperando você no céu. Louvado seja Deus. Essa paciência, ela deve inspirar em nós uma esperança. O agricultor aguardava as chuvas. Ele nutria essa esperança: olha, eu vou plantar, eu vou semear e eu vou aguardar a chuva, porque no tempo certo eu sei que Deus fará chover. É necessário que nós aguardemos, que nós sejamos pacientes, mas que essa paciência possa nutrir em cada um de nós uma expectativa daquele que espera no Senhor. Então espere, meu irmão, que a chuva vai cair. Pode não ser no tempo que você quer, pode não ser no tempo que você pretendia que fosse, mas no tempo de Deus, no tempo preparado por Ele, que você desconhece, que eu desconheço, e quem sabe naquele momento que você mais estava desanimado na vida, é nesse momento que você pensa que não vai mais conseguir, que não tem mais força, que você faz tudo errado, que em nada você acerta. É nesse momento que Deus fará chover uma chuva do Espírito Santo, que fará você perceber que ainda há esperança para a tua vida.
ainda há uma esperança de uma coisa boa, mesmo que você tenha errado, mesmo que haja acontecido alguma coisa com você, mesmo que você não tenha feito o curso que era para fazer, mesmo que você não tenha feito o que era para fazer, mesmo que você tenha tido um olhar errado para alguma coisa, mesmo que você tenha olhado errado para o teu irmão, tenha tido uma desavença com o teu irmão, há uma chuva que pode cair a qualquer momento, e esta chuva dará uma grande vitória para a tua vida. Louvado seja Deus. Essa paciência, versículo 8, nos diz que essa paciência, ela é temperada com uma determinação. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração. Aqui nós somos convidados por Deus a não esmorecer. Deus quer que nós sejamos aqui determinados. Não é? Há momentos na vida, por conta de alguma coisa, como mencionei, que você estará cabisbaixo. Você ficará assim. De repente algo não deu certo, até você errou por alguma razão, não é? E aí você abaixa a cabeça e diz: eu faço tudo errado. Mas agora não é momento disso. O versículo 8 vai dizer que você deve ter uma determinação. Sim, você deve levantar a tua cabeça, fortalecer o teu coração. Levantar a cabeça e fortalecer o coração é aqui um dever do cristão. Ele não diz que é o Espírito Santo que vai fazer isso. Ele diz aqui no texto: sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração. Ou seja, vocês mesmos façam isso. Quer dizer que há força dentro de você. Queira você acreditar ou não, há uma força que Deus colocou dentro de você para que você se levante da prostração que você está e você se fortaleça. E essa força vem do Espírito Santo que mora dentro de você. Eu falei uma vez aqui que no Antigo Testamento, não é? Deus se relacionava conosco lá do céu, e em momentos esporádicos havia um derramamento do Espírito sobre a terra, não é? Por meio de uma manifestação teofânica. Então Deus sobre o homem no Antigo Testamento, nos Evangelhos Deus está com o homem. E no tempo de hoje Deus não está nem sobre nem com, Ele está dentro do homem. Houve aí um aprofundamento no relacionamento que você tem com Deus. Por isso que hoje você pode sim se levantar a cabeça e fortalecer o teu coração, porque há um Espírito que mora dentro de você e Deus te dará forças para isso. Versículo 9, no versículo de número 9, essa paciência, ela repousa em um contentamento. Diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Não vos queixeis uns com os outros. É necessário que você esteja contentado com aquilo que Deus tem feito em tua vida. Isso aqui é muito difícil. Quando Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, ele fala sobre esse contentamento, quando ele vai dizer a Timóteo: olha só, você veio nu para essa terra, e é manifesto que você retornará nu também. Tendo, porém, sustento e com que se cobrir, estejais com isso contentes. Não é fácil nutrir contentamento dentro de nós, porque nós vivemos num mundo onde sempre todos querem mais. Uma criança hoje, ela recebe um brinquedo e ela quer mais, porque assistiu um comercial e de repente o videogame agora é mais avançado do que aquele que tinha anteriormente. E aí a criança não está mais contentada com aquilo, quer uma coisa mais avançada. Há muitos carros hoje, não é? E de repente a pessoa tem um carro muito lindo, muito belo, mas lança um que ele é superior àquele. E a pessoa já está de olho naquele carro, porque não consegue se contentar com o que tem. Ainda que você tenha condição, compre. Mas se você não tem, não ponha a mão onde você não pode alcançar. Esteja contente com aquilo que você tem. Nós vivemos num tempo
onde as pessoas não estão contentes nunca com o que têm, e por essa razão fazem muitas dívidas, não é? Por essa razão elas compram tudo no crédito, mesmo que não possam pagar. E depois precisa fazer um acordo, mas faz um acordo com essa loja, faz um com outra, e aí a pessoa vive pendurada, vive enrolada, porque não é um cristão contentado com aquilo que tem. É necessário que no tempo de hoje, e não somente no tempo de hoje, nós aprendamos com Deus a estarmos contentes com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Se você não tem sabedoria, meu irmão, para administrar o bem que Deus lhe deu, se você não tem sabedoria para administrar o pouco que Deus te faz ganhar, a Bíblia diz: peça a Deus sabedoria, porque Ele te dará sabedoria para que você viva com o teu salário, com o salário que você recebe, sem gastar mais do que você recebe, e Deus não lançará no teu rosto. Você conseguirá fazer isso se você submeter a tua vontade às vontades de Deus. Mas é isso que é difícil, não é? É tão fácil orar o Pai Nosso, ou alguns até rezam, não é? Uma espécie de uma repetição: Pai Nosso que estás no céu. E aí a pessoa vai dizer: seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita. Mas quando a gente vai ao shopping, a minha vontade tem que ser feita. Quando eu recebo o meu salário, a minha vontade precisa ser feita. E nunca a vontade de Deus. A vontade de Deus acaba sendo secundária na vida de cada cristão. A gente prega muito, a gente lê muito a Bíblia, a gente fala muito do Evangelho, mas pouco se vive o Evangelho que se prega. Nós vivemos num meio onde hoje há muita falácia, muitas pessoas falando. Nós falamos tanto de Evangelho, nós falamos de não dever, nós falamos de amar o irmão, mas na verdade, dentro da igreja, todos querem ser melhores que os outros. Todos querem ser superiores aos outros. Ninguém quer partilhar com o seu irmão, ninguém quer ajudar o seu irmão. Para quê acordar de madrugada quando um irmão passou mal? Eu estou cansado. Para que partilhar algo com o meu irmão que está passando necessidade, se eu posso fazer um churrasco no fim de semana? Na verdade, meu irmão, meus irmãos, nós vivemos um evangelho de uma pura hipocrisia, onde o Espírito Santo de Deus precisa de fato bradar em nossa vida, para que Deus, por sua mão forte, soberana, poderosa, misericordiosa, graciosa, mas também transformadora, possa tocar em cada um dos seus, a fim de que a igreja seja uma igreja verdadeira, uma igreja que prega, mas uma igreja que vive, uma igreja que ama de verdade o seu irmão. Estar contentado com o que tenho, estar contente com o que tenho. É necessário sim, que o Espírito Santo de Deus realize um grande mover na minha vida, na tua vida, individualmente na vida de cada um. Mas isso só vai acontecer no dia que cada um de nós estiver numa igreja, mas estivermos sem estar com o nariz em pé, achando que eu sei de tudo, que eu sou melhor que o outro. Há um momento na vida, meu irmão, que é hora de jogar a cara no chão, de reconhecer que está em pecado, de reconhecer que pecou e de que carece da ajuda de Deus para melhorar, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas enquanto não houver na igreja de Jesus reconhecimento de seus pecados, humilhação genuína e verdadeira, Deus não fará aquilo que Ele quer realizar em nosso meio. Então, por que tardar aquilo que Deus quer fazer? Estejamos então contentes com aquilo que Deus tem feito em nossa vida. O sofrimento que vem até você, ele é um instrumento de Deus.
Considere o sofrimento como um instrumento, porque aqui mesmo no texto, nós temos como um exemplo, o versículo 11 vai dizer: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? O exemplo, a referência que Jó nos dá de paciência é a pessoa de Jó. Você já leu o livro de Jó, já certamente ouviu várias pregações no livro de Jó. É o único homem na Bíblia que foi apresentado por Deus ao diabo. É o único homem. O diabo não estava nem atento a Jó, mas Deus fala com ele: aí, dá uma olhadinha ali, viste meu servo Jó? O diabo não estava nem olhando para Jó, mas Deus convida ele: viu meu servo Jó? Dá uma olhada para ele. Deus apresenta Jó, aliás, Deus apresenta ao diabo a pessoa de Jó. E você sabe, tudo o que acontece na vida de Jó é um sofrimento muito grande que ele passa, aflições muito grandes que ele enfrenta. E se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que Jó, assim como nós, também não entendia o que acontecia. Senhor, mas por que a gente sofre? Até alguns vão dizer que o tema do livro é porque sofre o justo. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu quero compreender como que um homem justo, um homem que faz a vontade de Deus, começa a enfrentar dificuldades. Nós vivemos numa época onde as pregações nas igrejas são essas: que se você fizer as coisas direito, você não sofre. Que se você fizer tudo direitinho, não há sofrimento na tua vida. Nós vivemos numa época onde a mensagem é essa. Não é uma mensagem de... Não é o evangelho ou uma teologia da prosperidade, mas é uma mensagem de prosperidade ruim. Mas Jó era um homem íntegro, um homem justo e um homem que sofreu. E Tiago usa ele como referência para nós, para que você entenda e também pare de julgar o outro que está sofrendo, que alguém estar sofrendo não é estar em pecado. Alguém está passando por uma dificuldade, não é sempre porque a pessoa está pecando, ou porque a pessoa é ignorante, ou porque a pessoa não fez o que devia fazer. A Bíblia diz aqui que há um momento de você parar de olhar para o outro, queixar do outro, e usar o outro como uma referência negativa. Meu irmão, chega disso na igreja. Se você não serve para amar, você não serve para ser um cristão. Você precisa ainda de conversão. E não é anormal precisar de conversão. Pedro precisou de conversão. Muitos apóstolos precisaram de conversão. Há pastores que precisam de conversão. Há crentes que precisam de conversão. Não é anormal precisar se converter de um caminho errado que você está trilhando. Há uma oportunidade real nessa noite, verdadeira, fatídica. Se você considerar uma vida cristã que não é saudável que está levando, e de fato hoje converter-se dos seus maus caminhos e se apegar à pessoa de Cristo. Esteja contente com o que tem. O versículo 13, ele diz: está alguém aflito? Ore. Está alguém aflito? Ore ao Senhor. A oração como uma resposta positiva para a aflição. Em quaisquer momentos na vida, quaisquer que você estiver aflito, e eu creio que há crentes aflitos aqui hoje, que enfrentam aflições. É normal. As aflições existem. Não é? Há crentes que estão sofrendo uma luta tão grande que se encontram até mesmo num estado de quase agonia. Você lembra o que ocorreu com Jesus? Naquele estado de agonia? Tem um livro que diz, um médico descreve a crucificação de Cristo. E ele vai dizer que naquele momento que Jesus está ali agonizando, não é? Ele está em agonia no Getsêmani, e sai sangue, né, dos seus poros. É um estágio tão intenso de agonia, meu irmão, que ele contrai todos os músculos.
de um modo nunca visto ainda. Tamanha dor que ele estava sentindo. Agonia. É possível que você, num dado sofrimento da vida, tenha sentido isso em casa, por alguma coisa que aconteceu. Quem sabe por um pecado que você cometeu. Quem sabe porque você criticou um irmão e perdeu uma amizade. Quem sabe porque você está a risco de perder as amizades que tem, por causa da maneira que você está se portando e não consegue voltar atrás. E há pessoas que agonizam dentro de casa, mas não dão o braço a torcer. Sentem agonia, percebem que estão erradas, sabem que estão erradas, mas não confessam seus pecados. A solução para isso é a oração. Está alguém aflito? Ore ao Senhor. Eu não sei se você já experimentou, num dia que você não está bem, dobrar os joelhos e orar. E ver como você se levanta diferente. É o cumprimento da palavra de Deus. Mas parece que às vezes o diabo encega a mente da pessoa para que você não lembre disso. E você pede oração a todo mundo. Ora por mim, não estou aguentando, mas não dobra os teus joelhos e fala com o teu Senhor. Jesus ensinou a orar de um modo maravilhoso. Porque é muito bom orar na igreja. Essa oração da igreja, a oração pública, é aquela oração onde nós oramos por nós, em conjunto, para que Deus abençoe a sua igreja. Há um derramamento do Espírito Santo, partilhar de dons espirituais. É muito bom orar na igreja. É muito bom orar no monte, junto com os irmãos, ou seja lá onde é que você ore. Mas quando Jesus fala isso, ele fala justamente desses momentos de aflição. Ele fala, você quer orar? Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus que em secreto ouve a tua oração. Porque nunca do lado do teu irmão você vai desabafar o que você quer desabafar. Nunca ao lado do teu irmão da igreja você vai falar o que te incomoda, o que você está sentindo. Nunca você vai fazer isso. Porque você corre um sério risco de aquele irmão ser um juiz dentro da igreja. E querer te julgar, e querer te condenar, não é? É por isso que a oração sozinho, ela é muito importante. Então, meus irmãos, é necessário que a igreja volte a nutrir o hábito de orar sozinha. De ter vida com Deus em casa, de ter vida com Deus no quarto. Porque é muito bom a oração da igreja, é muito boa, eu não estou desvalorizando isso. Mas para os momentos da igreja, mas para a tua vida particular, há uma necessidade de você ter uma vida de oração em casa. Não se constrói uma vida de oração dentro da igreja. Engana-se você. Se você pensa que se constrói uma vida de oração dentro da igreja, você está enganado. Dentro da igreja você ora com os irmãos. Dentro da igreja é necessário orar. É extremamente importante orar, mas normalmente a oração que se faz na igreja é uma oração intercessória. Você ora pelo outro. Ninguém vem à igreja para orar por si. Ninguém vai vir à igreja para orar por você mesmo. Não é Senhor, me abençoa, Senhor, eis-me aqui. Não, vamos orar pelas pessoas. O pastor nos conduz a uma oração por alguém. A irmã que está orando nos conduz a orar por um grupo, pelo país, por alguma pessoa. E a gente está orando. Nosso propósito agora é o outro, é sempre o outro. Isso é comunhão. Isto é comunhão na igreja. É o outro ser mais importante do que eu. Não é? Se você notar essa expressão uns aos outros, quantas vezes há essa expressão no Novo Testamento, está recheado de uns aos outros no Novo Testamento, porque isso denota comunhão. Quando você vem à igreja, o outro é mais importante do que você. Agora, você não é o mais importante, é o outro que é mais importante. O outro é sempre mais importante. Ore por ele, ame ele, fale com ele, cumprimente ele, cumprimenta ela, porque o outro é mais importante, porque isso é comunhão. Se o outro não for importante para mim, na igreja não há comunhão verdadeira. Mas em casa, Deus quer construir com você
um relacionamento íntimo. E aí você precisa orar. Essa é a oração que Tiago diz. Está alguém aflito? Ore. Ore ao Senhor. Se você orar ao Senhor, Deus certamente tem resposta para as tuas orações. O versículo de número 16, e eu concluo aqui. O versículo 16 vai dizer o seguinte. No versículo 16, lemos assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você nota que o contexto do justo é um contexto daquele que confessa. Primeiramente, o texto diz: confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo, agora sim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O justo está no contexto do que confessa. Pastor, dá para ser justo sem confessar? Não. É nesse contexto que Tiago está dizendo que se você quer ser um justo, em que a tua oração possa muito nos seus efeitos, vamos cumprir a parte A do versículo. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Mas a minha culpa particular, pastor, do meu pecado não, do teu pecado com o outro. Há uma necessidade, irmãos, no tempo de hoje, de vivermos em comunhão. Verdadeira, comunhão verdadeira. Muitas pessoas que vêm à igreja têm algo contra alguém. Se você conversar 20 minutos com qualquer líder de igreja, você nota, com líder de oração, com qualquer irmã, líder de conjunto, regentes de corais. Se você conversar 20 minutos com quaisquer dessas pessoas, você notará que na igreja de hoje há muitas pessoas que têm algo contra o outro. Contra o outro. Não suporta o outro, não quer ter comunhão com o outro, não perdoa o outro, não convive com o outro. Ah, mas ele pecou, mas ele me olhou mal. Quem nunca pecou aqui na igreja, né? Quem é que não tem pecado aqui, meu irmão? Tem alguém aqui na igreja que nunca pecou? Que não peca? Que não erra? Porque pecar, eu posso pecar até bebendo água. Já viu pecar bebendo água? Eu estou batendo uma laje com o pastor Adilson e de repente eu bebo a água rapidinho para ele não ver, porque só tem aquela garrafinha de água, não é? Eu bebo a água rápido para ele não ver. Eu pequei bebendo água. O pecado não está tanto no ato, mas ele está na motivação. Ele está dentro de você. O pecado está dentro de você. Com que motivação você faz as coisas? Com que motivação você se arrumou hoje? Com que motivação você veste a roupa que veste? Com que motivação você põe o brinco que põe? Com que motivação você põe a saia que põe? Com que motivação o irmão põe o short que põe? Com que motivação você fala o que quis falar para o outro? Qual foi a motivação? Não, que ele precisa saber que eu sou o melhor. Então, meus irmãos, está na hora também, né? Permita-me dizer, com respeito a cada um, que está na hora também de a igreja parar de hipocrisia e começar a procurar o pecado dentro de si. Dentro de si. Dentro de si. Tomás de Aquino chegou a dizer que era impossível se conhecer Deus sem o conhecer primeiro as suas próprias mazelas. Porque quando nós conhecemos as nossas próprias mazelas, nós vemos que nós não somos ninguém. Agora sim, sabendo que não sou ninguém, sabendo que não sou nada, sabendo que sou falho, sabendo que erro, agora eu tenho condições de ter algum conhecimento de quem é Deus. Se você ainda está no pedestral, se você ainda está no altar, né? No altar da vida,
achando que é melhor do que todo mundo, julgando todo mundo de cima, você certamente, do modo como está, você pode ter um aparente relacionamento com Deus. Aparente, apenas aparente. Apenas aparente relacionamento com Deus. Mas um relacionamento real com Deus nunca você terá, enquanto você não reconhecer as suas próprias mazelas, os seus próprios pecados. Você não é tão bom quanto você pensa. Você não é tão justo quanto você pensa. Você não é melhor que o outro irmão. Você não é melhor que o outro pastor. Você não é melhor que o outro pregador. Nós vivemos num tempo onde uma pessoa prega e o outro já diz, é isso, mas apontando para o outro. Querem dizer que é o outro que fez, que ali tem alguém que faz isso. Querem dizer que na igreja tem isso. Eu nunca vi na igreja um tempo como esse que nós estamos vivendo, nessa esfera. Pecado sempre teve na igreja. Eu não sou pessimista quanto ao estado atual da igreja, porque quando eu olho a igreja de Corinto, que nem respeitar a ceia do Senhor respeitava, eu vejo que há um progresso espiritual também. Não é? Porque você olha lá para trás, na época de Paulo, nem a ceia do Senhor a igreja de Corinto respeitava. Tinha lá prostituição, pessoa ficando com quem não devia, tinha tudo aquilo mesmo, a igreja de Corinto. Então eu consigo ainda ver progresso na igreja de hoje, mas está na hora de ir à igreja, de os irmãos, os pregadores, os pastores, irmãos de oração, líderes de coral, corista, aquele que canta, aquele que só faz parte do grupo. Está na hora de nós reconhecermos que primeiro eu preciso reconhecer o meu pecado, a minha mazela, para a partir daí então, quem sabe, nutrir um relacionamento com Deus. Senão, o que acontecerá será o seguinte: naquele grande dia, se você for um dos exaltados, que acha que é melhor que o outro, que aponta o dedo para o outro, naquele grande dia, você será também um daqueles que vai dizer: Senhor, mas em teu nome expulsei demônios. Em teu nome, Senhor, eu falei em outras línguas. Em teu nome operei grandes maravilhas. Nós não estamos falando aqui, Jesus não deixou esse texto na Bíblia à toa. Não é à toa que esse versículo, esse texto está na Bíblia. É uma admoestação para nós, para que nós cuidemos do que está acontecendo conosco hoje. Já parou para pensar no que é uma pessoa realizar obras maravilhosas? Eu estou falando de sinais e prodígios, irmão. Sinal e prodígio, aquilo que tu está buscando na igreja. É isso, sinais e prodígios. Aquele irmão que encostou a mão, orou por você e você foi curado. É isso, é disso que nós estamos falando. Desse irmão ir para o inferno. O que tinha dois. O que orou e o outro foi curado. Aquele que profetizava para todo mundo na igreja. Esse irmão indo para o inferno. É disso que o texto está falando. É disso, isso é real. Esse versículo é verdadeiro. Foi Jesus quem falou. Então, muito mais do que buscar aquela profecia que você queria receber, não é? Porque no tempo de hoje se profetiza muito para os grandes. Eu não vou profetizar para um irmão lá atrás, porque não interessa muito. É melhor profetizar para o altar, para alguém do altar, para impressionar alguém. Há muitas profecias, eu falo sem erro, eu falo sem medo de errar. Há muitas profecias hoje, em nossa igreja, que não vêm de Deus. E eu vou te dar uma prova. Há aproximadamente 4, 5 anos atrás, um pastor orou para mim e falou assim: Marcelo, o teu ministério, eu não havia sido ordenado ainda. O teu ministério em Cordovil nunca vai fluir. Você nunca será ordenado em Cordovil. Aproximadamente 5 anos atrás. Nunca será ordenado em Cordovil. Em Cordovil, você é um carro parado na garagem.
com o tanque cheio, preparado para sair, mas só será reconhecido o teu ministério em outro lugar. Um pastor profetizou para mim. No mesmo ano, um outro pastor profetizou para mim. Olha, eu ministrei ao meu filho. E eu te chamo para o ministério. Eu orei de madrugada e falei, Senhor, tu não és Deus de confusão. Tu não tens duas medidas e dois pesos. Um é mentiroso. E eu fui ordenado ao ministério. Meus irmãos, não viva com base nas profecias. Porque parece que hoje, quando a gente faz uma festividade na igreja, todo mundo fica aguardando o momento da profecia. Você escuta a palavra de Deus, tem a pregação, mas o crente está ali insatisfeito. Ele, não, Deus não falou, eu quero alguma coisa a mais. Porque o que você quer é uma pessoa abrindo a boca e profetizando. A profecia é um dom de Deus. É bíblico. Eu creio na atualidade dos dons espirituais. Deus partilha contigo de quaisquer dons que Ele quiser. Porque a Bíblia diz que são dele. E Ele dá a quem Ele quer, conforme Ele quer. Mas depois que você recebe, você deve orar para que Deus te dê ainda mais, para que você sirva ainda mais na igreja de Jesus. No entanto, o dom que você recebeu, cuide dele com zelo, porque Deus é justo, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é misericordioso, mas Ele não gosta que o seu nome seja tomado em vão na sua casa. Então, em meio às aflições da vida, em meio a tudo que acontece na tua casa, em meio a tudo que você tem vivido, aguarde pacientemente. Viva uma vida cristã saudável para a glória de Deus. Confesse os seus pecados e em nome de Jesus, põe a tua cara no chão. Humilha-te, não diante do homem, mas diante de Deus, sabendo que diante dele, ninguém aqui na igreja é melhor do que o outro. Reconheça as suas próprias mazelas. Você tem os seus pecados, você tem as suas falhas, e só Deus e você sabe do que eu estou falando. Deus continue te abençoando, te dê graça, força, e que faça produzir em ti o fruto do Espírito dele. Sou grato a Deus pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus.